somente crer, somente crer, aleluias, somente crer, tudo é possível, somente crer. Nosso gracioso Deus e bondoso Pai Celestial, nenhum de nós é apto para estar aqui, mas olhamos para o Senhor e para o Calvário, aonde, Senhor, o sangue do Senhor Jesus Cristo está ali por nós, Pai, para que nós possamos aqui te adorar, pregar a palavra, cantar louvores, tudo, Pai, escondido sob o sangue. Ajuda-nos, Senhor, inspire os nossos corações, dá-nos, Senhor amado, em nosso espírito um temor reverencial, uma quietude, para que possamos, Pai, voltar para os nossos lares mais cristãos, mais felizes, mais convictos, mais alegres, confiando mais no Senhor, Pai. Continua com o teu controle sobre a audiência e abençoa os nossos débeis esforços, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Amós, Amós capítulo 3. No final do culto nós oraremos pelos pedidos de oração que estão aqui. Vocês me lembram, irmão Kelver, amém? Na oração final. Amós capítulo 3, verso 1. Estamos agradecidos a Deus? Amém. É muito bom estar de novo na casa do Senhor. É um consolo, um conforto para os nossos corações vir até aqui e ter companheirismo com o Senhor em torno da sua palavra. Deus está em sua palavra. Você encontrou? Amós capítulo 3. Ouvi estas palavras que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos purificarei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque. Rugirá o leão no bosque, sem que tenhas presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço, em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Pai querido, Deus eterno, mais uma vez nós oramos ao Senhor, que é o autor da palavra, é o consumador da nossa fé, o doador de toda boa dádiva, todo dom celeste vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, o Senhor Jesus Cristo. E a Ti pedimos, Pai Santo, venha mais uma vez, entroniza, Senhor, o Teu Espírito Santo na palavra, e assim nós possamos ser abençoados, fortalecidos, revigorados pela Tua voz, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados. Graças a Deus.
que ainda nós temos a oportunidade de vir aqui na igreja e poder cultuar ao Senhor. Tá bom o som assim, irmão Samuel? Tá bom o som, deixa assim agora. Temos visto, amados, um aumento, né, significativo de casos dessa enfermidade, que é a notícia do momento, né? Chega a dar uma tristeza olhar os veículos de comunicação. Para todo lugar que você olha, índice de mortandade aumentando, recorde de morte sendo batido. Você sabe que não seria da mesma forma se a coisa estivesse regredindo, porque já foi comprovado que más notícias dão ibope. Dão ibope e dão muito ibope. Você sabe que a má notícia corre mais que a notícia boa, não é verdade? As coisas ruins, elas se propagam de uma forma tremenda. Não deixa de estar em conexão com as profecias, porque em Lucas 21, 26, Jesus, quando se referiu ao final dos tempos, disse que as pessoas estariam desmaiando de terror na expectação das coisas que sobreviriam ao mundo. Olhe bem como está posicionada essa frase, este versículo. As pessoas estarão, coloca para mim Lucas 21, 26, por favor. As pessoas estarão desmaiando de terror, vamos ver se é exatamente com essas palavras, na expectação das coisas que sobrevirão à terra, né? Veja, você sabe que, olha o versículo 27, passa o 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Amém? Amém? Glória a Deus. Volta para o versículo 26. Então, a Bíblia nos adverte que as pessoas estariam desfalecendo de terror, na expectação, quer dizer, expectativa, aquilo que nem tinha ocorrido ainda, na expectação. Cuidar meu tempo aqui, eu quero encerrar. Na ceia, me perdoe, eu me perdi no tempo, queria ter terminado antes, e não cuidei, não olhei toda hora o relógio, passei do horário, eu vi que eu passei do horário depois, fiquei até chateado comigo mesmo. Vou cuidar melhor o tempo hoje, para não passar no tempo. Eu quero terminar o culto por 7h15, 7h20, e eu quero ministrar ceia para as pessoas que não puderam tomar a Santa Ceia na Santa Ceia, então nós estamos com a ceia no escritório. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão. Amém? Você compreende que isso aqui é uma ansiedade muito forte vindo sobre as pessoas? Que já estava causando neles uma doença? Que uma pessoa desmaia, não é bom desmaiar, né? Falta oxigênio no cérebro, falta vitaminas no corpo, é um colapso do sistema, o desmaio, uma pancada muito forte na cabeça. Estão me ouvindo bem? E olha, conecta isso aqui com o que eu acabei de falar. Só notícias para jogar o nosso país ladeira abaixo. Eu não vim aqui falar do quadro civil, mas nós vivemos aqui nesse mundo, estamos sujeitos aos intempéries, né, do dia a dia. Isso está conectado com o supermercado, com o emprego, com água, com energia, com a nossa vida e com as nossas condições de vir para a igreja e adorar a Deus. Que o diabo quer travar tudo. E o alvo de Satanás é a família de Deus, é a noiva. Quanto maior o caos para ele, melhor. E quem não tem essa segurança e essa certeza que o senhor e a senhora têm, irmão, sem um Deus nessa hora, a pessoa entra nesse ritmo, até crente entra nisso. Claro, não aqueles que estão bem revestidos, né? Mas aquele que está caminhando ali, como o Senhor Jesus fala da era de Apocalipse 3:21 a seguir ali, né? Oxalá fosses quente ou frio. Então aquele morno
ele é arrebentado por essas coisas. Mas nós queremos ser quentes nesta noite, estar fervendo por Jesus. Veja, então, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Aí você vê os poderes do céu sendo abalados também, né? Mas não é o meu assunto, não quero entrar totalmente nisso, mas eu quero te mostrar que é o quadro que nós estamos vivendo. Então, é o tempo do cristão mais e mais entrar em Cristo Jesus e guarnecer a sua família debaixo da palavra. Se você ama os seus filhos, se você ama a sua família, busque ser mais cristão, mais convertido, mais zeloso, mais assíduo. Quanto mais você vê que esse dia se aproxima, mais próximo da cruz o Senhor deve estar. Amém? Muito bem, amados. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu quero falar sobre legado. Legado. O que é legado? Legado é uma coisa que você deixa para alguém. Legado é algo que é transmitido, é passado através da tua obra, da tua história, do teu testemunho, das tuas atitudes. Todos nós, irmãos, se passarmos antes que o rapto suceda, deixaremos um legado na terra, seja positivo, seja negativo, mas nós certamente deixaremos pegadas na areia do tempo. Amém? E eu quero conectar isso com o que o profeta disse na mensagem Amnésia Espiritual. Foi quando ele leu essa escritura de Amós e mostrou como o mundo vai entrando numa amnésia e se esquecendo de Deus, se esquecendo das suas promessas, como isso golpeou Israel no seu dia. Eles estavam numa verdadeira amnésia, porque qual escritura Jesus falhou em cumprir? Por que eles não conheceram o seu Messias no seu dia? Por que cargas d'água eles colocaram o seu Messias, o seu Cristo, naquela cruz, naquele madeiro sangrento? Porque eles estavam sob uma amnésia espiritual. E uma pessoa debaixo de uma amnésia espiritual, ela fica totalmente cega. Você pode mostrar-lhes evidências. Jesus chegou a dizer em um certo momento: se vocês não creem em mim por quem eu sou, crede ao menos por causa das obras. Não, Jesus não disse isso? Crede pelo menos por causa das obras, né? Quem de vocês pode me acusar de pecado? Então, ele era santo, ele não tinha acusação. Pilatos disse assim: não vejo culpa nesse justo. Se nós condenarmos esse homem, vai ser por causa da vontade de vocês. Mas eu examinando, mas claro, o cordeiro era imaculado, perfeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga, perfeito. Ele era o Cordeiro de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando Amós profetizou isso aqui, diz o profeta, isso aqui foi num tempo de apostasia, que o povo de Deus sempre era inclinado a se afastar do Senhor. Inclusive, irmãos, eu falando sobre essas coisas e deixando esses assuntos para trás, que diz respeito ao dia que nós estamos vivendo, eu já estou entrando na mensagem, depois eu não volto mais, mas eu quero dizer aqui rapidinho então. Nossos cultos estão abreviados, eu não suporto essa máscara, mas nós temos que usar essa máscara, porque se nós recebermos uma visita aqui, eu soube de uma igreja evangélica que foi multada aqui em Sidrolândia. A igreja está muito ajuntada, eu já falei, essas cadeiras têm que estar todas esparramadas. Falha foi minha de não entrar aqui antes do culto começar. Essas cadeiras têm que estar todas esparramadas pelo santuário, todas mesmo, até aqui na frente. Por mais que é família, mas a gente tem que tentar fazer um espaçamento um pouquinho melhor, para evitar assim. Eu sei que você está perto da sua família é do seu convívio, mas nós já fomos visitados. Aí vem uma pessoa aí, fala, esse povo tudo ajuntado aqui, tudo reunido, né? Então, os próximos cultos, espalhemos bem as cadeiras, aqui para frente, para os lados. Vamos deixar sem corredor. Quem andar, anda pelo meio das cadeiras. Sem corredores de passagem. Vamos aproveitar o corpo da igreja
que nós temos e fazer de tudo para evitarmos termos a nossa igreja que tem uma notificação. Amém? Amém? Acho que isso não ofende ninguém. Isso aqui é para que nós possamos continuar com nossos cultos. Inclusive o pastor Oswaldo, ele contraiu o Covid-19, eu que estou ungindo as ceias de Campo Grande. O pastor Ney também está ajudando, mas está nos interiores, né? Aqui da UANA, do Irmão do Buriti, Miranda, Bonito, Limão Verde, lá na aldeia. Então a gente tem ido regularmente para Campo Grande e tem ungido a ceia. Domingo passado eles mandaram a ceia para cá, com o irmão Jonatas, e nós ungimos a ceia. Então, porque o pastor, como ele foi contaminado, ele não vai partir o pão, né? As pessoas, então aquilo gera um problema ali, né? Então, irmãos, eu pensei assim, se a gente for contaminado, e eu creio que se a gente pega isso aí, eu creio que a nossa fé é maior. Então, não é questão assim, eu peguei. Não importa, irmão. Deus tem um tempo determinado na tua vida e nada pode acontecer com você sem que Deus permita. Então, nossa vida não está na mão dessa enfermidade que está rodeando a terra. Nossa vida está na mão de Deus. Amém? Se uma folha não cai por terra sem que Deus o saiba, sim, eu estava lembrando das atividades, vou falar daqui a pouquinho das atividades. As atividades, a irmã Suzana trouxe atividade para as crianças, e aí as crianças pegam as atividades, as crianças menorzinhas, as maiores, não está tendo escolinha dominical, mas ela elaborou com muito carinho as atividades. As crianças levam as atividades e tragam no próximo domingo, tá bom? Eu terminando o culto, vocês pegam ali no pátio com a professora, irmã Suzana. Amém? Então, irmãos, o pastor Oswaldo foi contaminado, então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque não deixa de ser um desfalque para nós. Amém? E aí você não pode vir nos cultos, né? Ou fica meio resguardado. Então, vamos tentar manter esses cuidados e o Senhor será conosco. Amém? Então, quem puder, principalmente vocês aqui em cima do altar, porque quem chega lá, a primeira coisa que vê é o altar. Bom, o pregador não tem como estar pregando com essas máscaras, né? Mas daqui também não chega aí, né? Ou chega? Eu falando aqui, você pega aí? Acho que não, né? Está bem abertas as janelas, bem ventilado aqui. Então, irmão Manuel, se tiver uma máscara para pôr, né? Põe uma máscara, principalmente nós aqui, irmão Mateus também, nós aqui da frente. As pessoas, eu não gosto dessa máscara, sou contra ela, mas quem tiver aí com a máscara na sua bolsa, põe para nós, se você não se incomodar, para que nós possamos obedecer, né, os ditames aí do povo. Louvado seja Deus. Todos entendem isso? Que bom, amém. O profeta disse que quando Amós, volta lá por favor para Amós capítulo 3, né? Quando o profeta Amós pregou o capítulo 3 do livro de Amós, era um tempo de apostasia, mas também era um tempo, diz o profeta, de prosperidade. Israel estava nessa época aqui prosperando, e nem sempre muito dinheiro é sinônimo de Deus estar no assunto, amém? Mas se você tem recursos e tem Deus, melhor ainda, amém? Eu vi um pregador falando assim, existe um tabu que fala assim, Jesus disse como que é difícil um rico entrar no reino dos céus, mas se você voltar no livro de Jó e ver a lista do que Jó possuía, Jó era um homem muito rico, então isso quebra um tabu, amém? Deus não tem nada contra você ser próspero. Deus, Ele não quer que você seja dominado pela ganância, pelo dinheiro, a ponto de não poder servir a Deus. Deus quer que você domine essas coisas e não ser dominado por elas. Glória a Deus. Aquilo ocorreu durante um tempo de grande prosperidade. Esse Amós capítulo 3, aonde Deus está como que advertindo Israel, né, filhos de Israel,
O Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir do Egito. Deus os está lembrando que eles foram chamados para ser diferentes. Você crê que nós fomos chamados para ser diferentes? Aleluia. Põe o próximo versículo. De todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido. Que privilégio! Ou você não crê que você é o Israel de Deus nessa noite? A minha pregação não funciona se você não se identificar com a palavra. Aí ela não pega em você. Mas se você reconhecer que Paulo falou em Gálatas, que pela fé, nós que aceitamos Jesus, nós somos a verdadeira semente de Abraão, então cada promessa dessa é para nós. E quando Deus fala com Israel, Ele está falando com esse Israel espiritual que está aqui. Aleluias. De todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido. Deus não conhece a família de nome, de projeção, do fulano, do ciclano, do beltrano. Você pode nem ter dinheiro no banco e nem nada, mas Deus conhece a tua família, porque Deus conhece a fé no teu coração. De todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido. Aleluia! Deus nos conhece. Oh, que vantagem! Até que ponto isso é vantagem? Sim, sempre será vantagem. Mas ó o que isso acompanha. Portanto, eu vos punirei. Porque eu nunca saí pela rua com a varinha de acerola para bater no filho dos outros. Mas eu corrigi os meus filhos. E Deus não vai corrigir aqueles que não são seus filhos. Jeová vai corrigir os seus filhos. Você não pode sair por aí, por mais que você fique nervoso com alguma peraltice que alguma criança está fazendo aqui, ou judiando de outra lá, veja, mas não fica bem você ir lá e corrigir o filho alheio. Então, mas se você é a família dele, olha, eu te punirei, viu? Eu te punirei. Então, irmãos, não pense que você é uma filha de Deus, que você é um filho de Deus, que você vai passar impune, colocando talvez as coisas debaixo do tapete. Deus é um Deus de uma vida às claras. O livro de Deus é um livro aberto. Quando estava fechado era morte, quando ele se abriu, tornou-se vida para nós. Então a tua vida também é um livro aberto, e é aí que Deus te encontra, e é aí que Deus te abençoa. Eu vos punirei por todas as vossas iniquidades, e eu vou dizer assim, muito obrigado, Senhor, porque Ele disse, eu corrijo aqueles que amo, lá em Hebreus. Eu corrijo aqueles que amo, e açoito aqueles que tomo por filho. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Pode passar, por favor. Porventura andarão dois juntos, se não tiverem de acordo? Então aí Jeová começa a chamar a atenção de Israel, porque eles estavam se misturando com as nações, se misturando com as coisas, com os princípios que eles não aprenderam dos vossos patriarcas. Então Jeová está indignado. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Para começar, para comungar com as coisas erradas, você tem que estar de acordo com elas, senão você não anda junto com aquilo que está errado. Senão você não se alimenta daquilo que está errado, porque o senhor e a senhora sabem, você jovem sabe, que você não se alimenta só do que você come, mas você se alimenta do que você escuta também. Você se alimenta do que você vê também. Tudo isso é um alimento. Amém? Hoje você está alimentando através do que você está ouvindo, da palavra do Senhor. Não é verdade? Glória a Deus. Então, irmão, vou ficar aqui. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Bom, se não tiver de acordo, irmão, então está em desacordo. Você sabe que Jeová é Deus de guerra, é Deus de batalha. Você sabe, irmãos, que a batalha começou no céu, não começou aqui na terra. Enquanto eu falo, coloca para mim aqui, Apocalipse 12, versículo 7. Você que está anotando, gosta de anotar, Apocalipse 12, versículo 7. Vamos caminhando pela palavra. Houve batalha no céu. Que guerra foi essa, pastor? Vocês estão conseguindo ver bem aqui na frente? Houve batalha no céu.
Eles estavam brigando por quê? Por causa de petróleo? Eles estavam lutando por quê? Por influência política? De certa forma, sim. Veja, mas aquilo era Lúcifer querendo jogar a sua influência sobre a terça parte dos anjos, conspirando contra Miguel. Essa batalha, ela se deu lá nos termos da eternidade, uma batalha cósmica. Eu não tive nada a ver com isso, né, pastor? Não, você estava lá, porque se você batalha contra o diabo aqui na terra, você lutou contra o diabo lá na eternidade. Se você ficou ao lado de Jesus aqui na terra, você ficou ao lado de Miguel lá na eternidade, porque houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão contra os seus anjos. Esses anjos que ficaram ao lado de Lúcifer, tornaram-se essas teofanias caídas, que estão vazios dentro deles. Nunca a palavra pode penetrar neles. Quando Jesus encontrou um grupo muito seleto no seu dia, uma alta classe religiosa, a mais padronizada dos dias de Jesus, eles eram conhecidos como os fariseus. A palavra fariseu significa separado, não é? Fariseu tornou-se sinônimo de uma pessoa religiosa, que não tem nada do Espírito Santo, de misericórdia e de amor, só aquela religiosidade para acusar, para condenar, para pisar nas pessoas e para enganar. Amém? E Jesus encontrou aqueles fariseus, e numa ocasião, um deles disse: nós somos filhos de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Temos a Deus por pai, e somos filhos de Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, porque Abraão desejou ver o meu dia, viu e se alegrou. Agora eu estou, não precisa colocar, eu estou em São João 8,44, Jesus disse assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Vosso pai foi homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade. Eu pergunto para vocês aqui, hoje à noite em Cidrolândia, foi força de expressão? Quando Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo, foi força de expressão? Ou Jesus sabia o que ele estava falando? Foi só efeito simbólico? Quando ele disse, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai foi homicida desde o princípio. Quem foi o primeiro homicida? Caim. Não foi Caim? O primeiro que cometeu um homicídio? E de quem Caim era filho? Da serpente. Então, Jesus estava identificando aquele grupo de religiosos. Amém? Claro que você não pode fazer isso, nem eu. Mas aquele lá era o Senhor Jesus. Ele conhece. Ele sabia quem estava diante dele. Aleluias. Teofanias caídas. Mas como é que eu sei se eu fiquei ao lado de Miguel no céu e que eu não sou uma teofania caída? Isso não é medido por qualidades, por conhecimento. Isso é medido por eleição no teu coração. A samaritana, Zaqueu em Jericó, a samaritana na fonte de Jacó, a prostituta Maria Madalena, 7 demônios. Veja, pessoas todas que viviam à margem da sociedade, eram odiados e pecadores, mas uma vez que eles se encontraram com a palavra manifestada em carne, eles a reconheceram, suas vidas foram mudadas. Amém? Aleluia. É um identificar com a palavra. É um identificar com a palavra. É uma identificação com a palavra. Olha os caminhos que alguns de nós já passou. E por que você está aqui nessa noite? Porque algo clama no seu interior, na sua alma. Isso não nasceu na terra. Isso nasceu lá. Quando você ficou ao lado de Miguel lá na eternidade. Se você não ficou ao lado de Miguel na eternidade, você nunca ficará aqui na terra também. Mas se você ficou ao lado dele na eternidade, quando a palavra veio ao seu coração, você se alistou para essa batalha. Glória a Deus por isso. Aleluias. Oh, louvado seja Deus.
Nós tivemos, de certa forma, uma amnésia também. Sabia? O choque do pecado nos fez esquecer de onde nós viemos e quem nós somos. O choque do Calvário nos faz perder a amnésia e lembrar quem nós somos e de onde nós viemos. Amém? O choque do Calvário nos faz lembrar quem nós somos e de onde nós viemos. E para isso, eu não quero me delongar muito aqui, mas você lembra quando Jesus orou, lá, caminhando para os minutos finais, fazendo aquelas orações finais? Eu creio que é lá em São João 16, por ali, São João 17, onde Jesus vai dizer assim: Pai, glorifica-me tu com a glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Então Jesus, ele se lembrava de onde ele veio, ele se lembrava. Jesus dizia para os fariseus assim: eu sei de onde vim e sei para onde vou. Vós não sabeis quem sois, não sabeis de onde vieram e não sabeis para onde vão. Ele estava falando com pessoas que não sabiam nem quem eles eram, mas Jesus disse: eu sei de onde eu vim e sei para onde vou, porque a maneira como Jesus foi concebido, ele não teve a necessidade de passar pela via sexual. Então ele não sofreu naquele momento o choque do pecado, porque Davi diz: eis que em pecado fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já vim ao mundo falando mentiras. Todos nós, Efésios capítulo 1, por natureza éramos filhos da ira, vendidos sob o pecado. Todo homem precisa de Deus. Por melhor que ele seja, bonzinho, ajudador dos outros, paga suas contas, honesto, nunca falei um palavrão, ainda assim está indo para o inferno, sem Jesus. Amém? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todos nós temos que passar por essa ponte chamada Senhor Jesus Cristo. Isso não alegra a tua alma por estar nesta noite crendo e regozijando na palavra? Isso não alegra teu coração de fazer parte da economia de Deus? Aleluias! Então o choque do pecado te fez esquecer. Aí você estava aí com um cigarro na boca, falando mal da vida dos outros, aprontando para cá e para lá, vida torta. Isso aí era o choque do pecado, a natureza pecaminosa. Por natureza, éramos filhos da ira, nervoso, vingativo, oprimia, maltratava, ameaçava, tudo isso estava em nós. Por natureza, éramos filhos da ira, isso estava em nós. Veja, e nós não conseguíamos lembrar, mas quando o Calvário se evidenciou na sua vida, o choque do Calvário, o impacto da cruz, você conhecer a Jesus, tira essa amnésia de você. Você para de ter esse desejo de querer ser mundano, você quer ser santo, porque seu Pai é santo. Aleluia! Ele é santo, você quer ser santo, você quer ser como Jesus. Você não quer ser como o jogador de futebol, nem a estrela de cinema, nem o ator da novela, você quer ser como Jesus. Você quer ser como Jesus. Aleluias. Guerra. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E quem não está em acordo, está em desacordo. E isso numa escalada, isso é uma guerra. Isso é uma guerra que é travada dentro de você. 24 horas por dia, você pensa assim: não, eu já aceitei Jesus, a minha guerra eu já venci. Essa batalha vai até que isso que é mortal seja revestido pela imortalidade. Alguém disse para mim, há umas semanas atrás: olha, eu estou desanimado, estou triste. Veja, eu falei: todos nós estamos nessa batalha. Não é só você que está assim não. Todos nós estamos nessa batalha. Falei: olha, anima-te. Falei: ó, eu tenho uma palavra de conforto para te dar, viu? Isso aí não vai passar não. Você tem que administrar essas coisas e ir para frente, porque fiel é o que te chamou. Isso aí não acaba não. Isso aí é até o arrebatamento. Então, irmão, olha, nós estamos num campo de batalha e não num piquenique. Nesse mundo tereis aflições, disse Jesus, mas as provas que nós passamos, diz a Bíblia, são mais valiosas do que o ouro, aleluia, que é provado no fogo e que mostra quem nós somos.
Glória a Deus. Você encontra isso nas guerras. E outra, isso aqui que eu vou falar é fato, não é nem Bíblia nem mensagem, se bem que o profeta falou sobre esse assunto. Você sabia que ao final da Segunda Guerra Mundial, muitos soldados que vieram do teatro de batalhas, né, a forma como os militares usam, o lugar, o palco de batalhas, muitos que voltaram de lá, que ficaram muito tempo no fronte, voltaram com problemas mentais, e muitos deles eram amnésia. Muitos soldados naquele tempo, porque aquilo não foi uma guerra de final de semana, muitos soldados nem registros tinham, porque ia morrendo, alistava com 21, com 22, com 23, veja, muitos soldados voltaram para a América e não sabiam voltar para suas casas mais. O profeta fala sobre isso. Eles sofreram amnésia por causa do barulho das bombas, de ver companheiros morrendo, de ver corpos mutilados no campo de batalha, cabeças destruídas por um tiro de ponto .50. Então eles viram os horrores da guerra e ficaram tão atormentados, tão atribulados, que muitos deles sofreram amnésia, e ao chegar de volta, cheio de cicatrizes de batalha, seus olhares ficavam perdidos no horizonte. E eles foram submetidos a vários tratamentos, e descobriram que um tratamento que não era 100%, mas tinha um percentual bom de recuperação, era submetê-los a choque. Então eles davam um choque naquele soldado, a mente voltava a si. Veja, irmão, perfeitamente, porque o natural tipifica o espiritual, eles andam lado a lado. É o choque do pecado, faz as pessoas ficarem com amnésia, esquecerem a igreja, esquecem os irmãos, esquecem a fé, esquecem seu batismo nas águas, esquece a promessa que fez ao Senhor, esquece que um dia tomou santa ceia, que um dia chorou na presença de Deus, que um dia orou no altar, que um dia disse: Senhor, eu te servirei. Mas o choque começa a se envolver com as coisas do mundo, e aí o choque do pecado, os coitados entram numa amnésia. Mas eles têm que tomar um choque de novo, irmãos. Deus tem que dar um choque de novo, para que eles despertem na sua alma e vejam que Deus é maior do que todas as coisas. E eles vão caminhando e vão se arrastando, e aqueles homens comiam, bebiam, iam ao banheiro, naturalmente falando, parece que estavam normais, mas não conseguiam mais lembrar-se de nada. Eu não vou me deter aqui, mas o profeta conta detalhes de um homem que, passando pela sua casa, no trem, ele começou a olhar, e ele começou a se lembrar. Veja, então aquilo ali está envolto em simbologias para o dia em que nós estamos vivendo, para um povo que está sendo redimido debaixo do 7º selo e se encontrando com a palavra, que esse livro aberto nesta hora final. Mas eu quero seguir aqui. Eu quero seguir porque o meu tempo não permite eu demorar muito. Essa batalha também produz amnésia. Amnésia. E o profeta fala que outra coisa que produz amnésia, sabe o que é? Preocupação demasiada. Sim, excesso de preocupação produz uma amnésia. E agora eu me refiro novamente a Lucas 21, 26. As pessoas estarão desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, no terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Então essas pessoas, elas estão com uma amnésia, elas não conseguem olhar para a palavra, elas não conseguem buscar abrigo em Cristo Jesus, estão com uma amnésia, estão numa cegueira espiritual. Mas graças a Deus que Deus tem aberto o teu entendimento e você sabe para onde correr nessa hora. Outra coisa que causa amnésia, além de preocupação excessiva, é exaltação, orgulho, arrogância. Daniel 4,33, coloca para mim. Da estátua de Daniel, o rei mais preponderante de todos os reinos que Daniel viu, a estátua do sonho de Nabucodonosor, foi o cabeça de ouro, Nabucodonosor. E ele se excedeu tanto, ele se gloriou tanto. Daniel 4,33. Ele se gloriou tanto, irmãos, que Deus permitiu que ele entrasse numa amnésia. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois.
e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como penas de águia, e as suas unhas como a das aves. Eu deixei a minha mensagem no escritório, e eu ia ler isso aqui para a igreja, que o profeta fala assim: aquilo que você põe na sua cabeça é aquilo que você se torna. Amém? Aquilo que você fixar na tua mente, aquilo que você vai se tornar. A mente dele foi mudada. Ele se excedeu tanto, ele se vangloriou tanto, ele ficou tão soberbo, ele ficou tão inchado, ele ficou tão exaltado, que Deus pôs ele para pastar um pouquinho, para ele ficar mais humilde. Porque Deus exalta, ou melhor, Deus humilha os que se exaltam, mas Deus exalta aqueles que se humilham. Amém? Ele entrou numa amnésia, um rei, do maior reino que teve, porque quem sucedeu ele foi os medos e persas. Não foi maior, não sobrepujou o reinado de Nabucodonosor em glória. Amém? Mas, veja, eu quero ser humilde diante de Deus, e caminhar, irmãos, quando Deus falar, meu coração quer se inclinar à voz do Senhor. Essa é a forma de nunca essa praga dessa amnésia pegar você. Não se deixe dominar demasiadamente pelas preocupações, não deixe a tensão da batalha cair demasiadamente sobre você. Você tem que crer na sua vitória, mesmo sem ver sintomas. Creia por fé na sua vitória, e nunca permita que um espírito de orgulho te tome. Quando aconteceu com Davi, Deus disse: lembra-te de onde eu te tirei, do curral de detrás da malhada, e te coloquei por príncipe do meu povo, Davi, e te daria muito mais. Mas por que você fez isso, né? Quando ele caiu. Então Deus nos chama para uma vida de humildade. Amém? Outra coisa, 1 Samuel capítulo 8, quando Israel desejou um rei, você sabe o que ocorreu com Israel? Eles tiveram uma amnésia, eles esqueceram que desde os patriarcas Deus vinha sustentando eles, e agora eles começam a pedir um rei. Eu quero colocar isso aqui na minha Bíblia também, 1 Samuel capítulo 8, porque eu vou saltar alguns versículos, quero acompanhar aqui com você na minha Bíblia, e ver como o povo de Deus também, em alguns momentos, e aquilo entristeceu a Deus. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu, eu quero aqui o verso 5, e disseram-lhes: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Isso entristeceu a Deus, porque o povo de Deus quis ser parecido com o mundo, mas o povo de Deus era para ser um povo diferente, era para ser um povo guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Deus guiaria seu povo através de seus profetas. Veja, como tem as nações. Olha o verso 6. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. Ora, mas Deus não julgava o povo através dos profetas? Mas o povo quer aparência, o povo quer uma coisa bonita, de aparência. Eles não queriam ser dirigidos pela palavra através dos profetas. E aquilo doeu em Samuel: dá-nos um rei. Veja, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado. Quem é o nosso rei? Nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. Não os homens, mas o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso governador. Ele envia a sua palavra e fala com o seu povo através do Espírito Santo, através dos profetas que Deus envia. Samuel, faz o que o povo quer. Não é você, Samuel, que eles estão rejeitando, porque na verdade era Samuel que aparecia, mas era Jeová que falava, não é?
Era Jeová, porque um profeta, ele tem o assim diz o Senhor. Estão entendendo? Antes, a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Agora, eu quero vir aqui no capítulo 12 de 1 Samuel, verso 1. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz, em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Aqui Saul já tinha sido ungido. Verso 3. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor. Agora Samuel falando com o povo. E perante o seu ungido, a quem o boi tomei? A quem o jumento tomei? A quem defraudei? A quem tenho oprimido? E de cuja mão tenho recebido suborno? E com ele encobri os meus olhos? Em outras palavras, me diga, e vou-lo restituirei. Ninguém tinha nada para falar contra Samuel. Em outras palavras, aonde que eu errei, que vocês não querem mais que eu seja o líder de vocês através de Deus? Aonde que eu errei? Mas o povo queria um rei. Aquilo desagradou, entristeceu a Deus. Aquilo entristeceu o profeta também. Isso aqui não é um típico cenário de uma amnésia? É ou não é? Vocês estão entendendo o culto? Você está entendendo o culto? Isso não é um típico cenário de uma amnésia espiritual? Deus não queria reis. Deus atendeu o clamor do povo, mas Deus quer governar e dirigir a tua vida. Deus quer dirigir você através do Espírito Santo. Sempre Deus desejou isso. Quem quer ser dirigido por Deus? Quem quer ser guiado pelo Senhor? Aleluia! Então aonde que eu falhei, gente? De quem eu tomei o boi? De quem aceitei suborno? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão pedindo, mas o povo estava debaixo de uma amnésia. E uma pessoa debaixo de uma amnésia, irmão, olha aqui para mim, não tire sua atenção, já vamos encerrar. Uma pessoa debaixo de uma amnésia, um filho esquece o que o pai fez por ele, vira um animal. A filha esquece o que a mãe fez por ela, esquece que a mãe trocou, correu com ela de noite para um hospital, para um posto de saúde. Esquece. Quantas pessoas de idade eu visitei que reclamou para mim, disse: os meus filhos nem ligam para mim. Quantos? Não foi só uma vez, não. Claro que eles não falam isso para os filhos, mas falava para mim, que era pastor. Muitos que reclamavam. Amnésia traz ingratidão. As pessoas esquecem. E você já viu? Não, isso aqui que eu vou falar, você sempre vê acontecendo. Você faz tanto por alguém, aí o dia que você comete uma falha, algo que você talvez se desculpou ou acertou, mas veja, aquilo que você errou, irmão, a pessoa não consegue passar por cima daquilo e ver que você não estava num bom dia, e parece que aquilo lá parece que acabou tudo. Esquece tudo que você fez, o quanto você a ajudou, o quanto você socorreu. Gente, eu vi gente ajudar os outros, e no dia que errou, porque quem que não erra? Quem que não comete uma falha? Poxa, a pessoa levantou um escarcéu, esquece tudo. Quando você ficar entristecido com alguém, lembra das qualidades e do que aquela pessoa já fez por você. Não jogue as coisas na lata de lixo como se fosse descartável. Você acha que eu não prego para... Você fala, pastor, mas e o senhor? Não, eu prego para mim também, eu me incluo nisso também, eu quero ser melhor também. Quantas vezes eu já vi gente armado, não é com arma de fogo nem com faca, não, é espírito armado contra outra pessoa. Que espírito fica, sabe isso? E é ruim você lidar quando a pessoa está com o espírito armado.
Quando a pessoa está com o espírito solto, leve, você consegue, agora aquele espírito armado, que aquilo cria uma tensão, veja, então nós nos desprendemos na presença de Deus, e refletimos sobre essas coisas. A quem o boi tomei? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? Quem que chegou com um dinheirinho por baixo do pano e me subornou que eu aceitei? Fala, que se tiver um caso assim eu estou aqui para restituir, para devolver. Ninguém falou nada. Então por que vocês querem um rei? Vocês não estão vendo que vocês estão entristecendo o seu Deus? E Samuel ficou mal por causa disso. E Deus disse: Samuel, não fique assim, Samuel, porque eles não têm rejeitado a ti, mas a mim eles têm rejeitado. É triste, irmão, um povo com amnésia. Aleluias. Não sejamos dominados por essa amnésia, mas sempre que você vê que algo acontece, não julgue as coisas só pelo calor do momento, mas olhe todo o histórico. Amém? Olhe todo o histórico, porque as pessoas vão te decepcionar, e você também decepciona os outros. Amém? Ou você não decepciona ninguém? Lógico que decepciona. Todos nós decepcionamos as pessoas. É verdade ou não é? É verdade. Amnésia. Esquece daquela mãe, daquele pai que chorou, que socorreu. Aí eu me lembro do irmão Brana, quando ele lembra do pai dele saindo da mesa porque não tinha comida suficiente para todos os Branas. Eram 10 filhos, 9 meninos e uma menina. Juntava aquele monte de Brana assim, ó, que tomava a mesa, e o pai dele na cabeceira. Aí o irmão Brana disse que o pai dele dava uma olhada assim, via que estava bem pouquinha comida naquele dia. Aí disfarçava, levantava da mesa. O irmão Brana disse: eu vi muitas vezes meu pai fazer isso. O que foi, papai? Não vai comer? Não, eu estou sem fome. Mas não era para que suas crianças comessem mais. E um pai, ele dá sua vida pelos seus filhos, e depois enfrenta ingratidão muitas vezes. E uma mãe também. Amnésia, irmão, é uma praga, pior do que o Covid-19, viu? É uma praga. Amnésia. Mas que o sangue de Jesus possa ser colírio para as nossas almas, para os nossos olhos espirituais nesta noite. E nós possamos ser gratos a Deus, e não sermos assim, tão legalista com as pessoas. Todo mundo erra, todo mundo vai errar. Sem contar aqueles que vira e mexe numa roda de conversa, torna a falar aquele negócio de novo, torna a trazer de novo. Gente, sepulta isso, encerra isso, vai para frente. Porque Deus disse: apago as tuas transgressões, e dela não me lembro mais. E você lembra dos outros. Irmão, sejamos como Deus, ou pelo menos desejemos ser como Deus, porque você se torna aquilo que você focaliza. Amém? Mombrano usou essa escritura para pregar a mensagem: o rei rejeitado. Quem foi o rei rejeitado? O Senhor Jesus Cristo, chorando no Monte das Oliveiras, dizendo: Israel, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas tu me rejeitaste. No mesmo montanha, Monte das Oliveiras, que há 800 anos atrás, o mesmo lugar que Davi chorou, quando teve seu trono usurpado pelo seu filho Absalão, quando Davi fugiu pelos fundos, descalço, deixou tudo para não brigar, ele fugiu, e Absalão chegou e usurpou. A Bíblia diz que ele subiu e desceu o Monte das Oliveiras chorando. O mesmo lugar que Jesus chorou 800 anos mais tarde, porque Davi é um tipo de Cristo. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas chegará o tempo que não ficará sobre ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o dia da tua visitação. 70 anos depois de Cristo, sangue correu na sarjeta, igual enxurrada. Maior carnificina. 70 depois de Cristo, a profecia do Monte das Oliveiras se cumpriu. Jesus disse: quem estiver no campo, não volte a apanhar nada na cidade. Se cumpriu. Quando virdes Jerusalém sitiada e a cidade cercada, fuja para o deserto, vá embora. E Israel sofreu uma diáspora, eles foram esparramados pelo mundo.
Final da Segunda Guerra Mundial, 1947, 1948, eles voltaram para a sua pátria. Mas desde aquele tempo eles estavam esparramados pelo mundo. Está vendo? Amnésia. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te acolher? Irmão, se Jesus quer te abençoar, olha, abra teu coração e a tua alma e o teu entendimento e comporte-se como uma filha de Deus, um filho de Deus, alegre, aleluias, grato a Deus por tudo que Ele faz por você, louvado seja Deus. Tira de nós, Senhor, toda a amnésia, não só pela palavra, mas também das pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Coloca para mim, no livro de Jó, agora. Jó, capítulo 35. Livro de Jó, antes de Salmos. Perdão, Jó 19. Estou falando de amnésia, né? Aleluias. O relógio está me apertando. Jó capítulo 19. Verso 14. Mensagem eu sei, mensagem de Páscoa. O profeta leu essa escritura. Os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Você está vendo aí? E vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Clamei ao meu criado, ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca, o funcionário dele. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam. E levantando-me eu, falam contra mim. Irmão, parece que o mundo de Jó desabou. Porque Satanás foi lá diante de Deus. De onde vem Satanás? E Satanás é um desocupado de vaguear pela terra. Observaste tu, meu servo Jó? Não há ninguém como ele. Engraçado que o diabo não falou assim: o senhor sabe que eu nunca reparei? Quem que é Jó? Onde é que ele mora? Não, ele conhecia bem Jó. Sabe o que o diabo falou? Mas claro, o Senhor dá para o homem tudo que ele quer, o Senhor lhe dá saúde, o Senhor o cerca com um escudo de proteção e de bênção, ele é abençoado, ele é próspero, ele tem uma boa esposa, ele tem seus filhos, ele tem muitos jumentos, muitos cavalos, muitos cabritos, muitas ovelhas, o homem é próspero, é um dos mais ricos do Oriente. Deixa eu tocar nele, para ver se eu não faço ele te amaldiçoar na tua face. Mas Deus sabia que a fidelidade de Jó não estava presa às coisas da terra, mas estava preso ao caráter de Deus, não aos presentes de Deus. Você está preso aos presentes de Deus ou ao caráter de Deus? Se você estiver preso nos presentes de Deus, quando eles minguarem, a sua fé mingua. Mas Jó não estava preso aos presentes, estava preso ao caráter de quem Deus era. Ele o amaria de qualquer jeito. Eu só resumi a história. Essa escritura, olha bem para essa escritura. Até os pequeninos me desprezam. Todo mundo dizia que Jó estava com uma maldição, que ele era um pecador escondido, e que o juízo estava sobre ele, porque ele estava com coisa errada, e tudo isso estava acontecendo. Levantando-me eu, falam contra mim. Você sabia que o diabo tentou jogar uma amnésia sobre Jó? Tentou jogar uma amnésia para ele esquecer a Deus e amaldiçoar o Senhor. A sua própria mulher disse: amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Veja, mas ele não deixou essa amnésia, essa cegueira espiritual tomar conta dele. O que eu falo está lá nos capítulos primeiros, lá, como maluco tu tens falado, nu vim esse mundo, nu sairei daqui, o que eu tinha Deus me deu, o que eu tinha Deus levou, em todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo 19, irmão, a coisa apertou tanto. Falam contra mim, vai, próximo versículo. Todos os homens da minha confidência me abominam, até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, estava magro, doente, e à minha carne,
escapei só com a pele dos meus dentes. Caíram os dentes, né? Compadecei-vos de mim, ó amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Ele não sabia que ele estava dentro de um contexto, e ele estava sendo provado, mas na hora da prova nós temos que ser firmes, irmão. Passa. Porque me perseguis assim, como Deus, e da minha carne não vos fartais? Algo aconteceu. Algo aconteceu. O servo do Senhor estava num momento tão difícil, que Deus precisou dar algo para Jó aqui. Veja, olha o que o profeta fala nessa mensagem. Às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas estranhas que poderiam estar além da nossa compreensão, mas isso sempre contribui para o nosso bem. Apenas não podemos entender isso, porque se entendêssemos, então não seria mais fé. Nós seguiríamos com uma compreensão, mas nós o fazemos e nós temos isso e cremos em sua palavra pela fé, que isto produzirá alguma coisa boa para nós. Se pudéssemos agarrar aquilo hoje, esta noite, com todos os nossos problemas, e nenhum de nós está imune deles, e se pudéssemos imaginar que estas coisas são para o nosso bem, está escrito, irmãos, que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o ouro, pois é Deus nos dando esses testes. Depois que nos tornamos sua propriedade, nossa confissão, nosso batismo ou nossa promessa para andarmos em vida para Ele, então cada prova que vem sobre nós é para aperfeiçoar a sua glória, aleluias. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós, do que Ele já era antes da prova chegar. Eu quero me unir a Jó nesta noite, para dizer que eu já vivi suficiente para entender isso e saber que isso é verdade. Eu tenho visto isso em minha própria vida, que todas as vezes que aparece uma grande circunstância, que eu não consigo passar ao redor, ou de baixo, ou por cima, eu estou num beco sem saída, Deus faz um caminho e se torna glorioso. Eu simplesmente gostaria de saber como a sua graça faz isso. Eu não sei, mas Ele o faz. No pior momento de Jó, o diabo estava jogando uma amnésia para ele se esquecer de Deus. Jó teve uma das maiores visões do Antigo Testamento. Ele viu algo que ele disse assim: quem me dera que as minhas palavras fossem escritas agora. Quem me dera que fossem gravadas num livro, quer dizer que nunca isso aqui deixasse de ser registrado. Passa. E que com pena de ferro, não é com uma caneta simples não, com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidos na rocha. O que é, Jó, que você viu? O que é que você quer registrar para as gerações vindouras, para aqueles que forem tentados a ter amnésia? O que você está vendo aí, Jó, que você quer registrar? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele viu a ressurreição, ele viu a manhã de Páscoa, ele viu Jesus saindo da sepultura. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! E que por fim se levantará sobre a terra. Ele viu aquele domingo de manhã, ele viu a ressurreição. Glória a Deus! Eu sei que o meu Redentor vive. Oh, aleluia! O quarto, Sadraque, Mesaque e Abednego viram o quarto homem da fornalha. Daniel viu a coluna de fogo na cova dos leões. Ezequiel viu a roda dentro das rodas. Cada visão gloriosa. Moisés viu a sarça que queimava e não se consumia. Mas Jó viu a ressurreição. Ele viu a maior vitória do crente. Ele viu Jesus vencendo a morte, saindo da sepultura. Aleluia! Cumprindo a palavra de Paulo. Onde está a morte, o teu aguilhão? Não importava, irmão. Eu sei. Ele sabia. Ele não estava dizendo: alguém me disse que meu Redentor vive. Oh, eu queria escrever numa rocha. Eu não tenho amnésia não.
Pode vir, Satanás, pode me moer, pode passar por cima de mim, pode fazer o que você quiser. O meu hálito se tornou estranho à minha esposa, meus criados não me atendem, as crianças meneiam de mim, todo mundo me abandonou, tudo me deixou, eu perdi tudo. Mas uma visão se abriu. O profeta diz: o relâmpago bifurcado, ele cruzou o céu e uma visão começou a abrir. Então Jó viu aquela sepultura, e ele viu aquela manhã de domingo, irmão, quando o sol começou a brilhar. Então a pedra foi sendo revolvida, o anjo desceu e Jesus ressuscitou dos mortos e vive para todo sempre. E Jó diz: espera aí, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias. Próximo versículo. E depois de consumida a minha pele, quer dizer, você pode acabar comigo, Satanás, contudo, ainda em minha carne eu verei a Deus. Irmão, São Mateus 20, acho que é 27, 52, alguma coisa assim. No dia da ressurreição, as sepulturas se abriram. Quem que saiu andando daquela sepultura? Abriu ou não abriu? Você já leu a Bíblia, é isso? Você viu que as sepulturas abriram e os santos do Antigo Testamento levantaram? Você viu que cumpriu aquela palavra? Ele subindo ao alto levou o cativo, o cativeiro. Ele libertou todos aqueles que desceram para a sexta dimensão, sob o sangue de touros, sangue de bode, sangue de cordeiros, animais mesmo. Mas o cordeiro perfeito agora, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro. Aí entra no Salmo 23, ó portais eternos, levantai as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Aquela entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo, entrando na Jerusalém celestial. Ó portais eternos, levantai as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Perguntaram de cima dos portões: quem é este Rei da Glória? Mombrana fala que do lado de cá, Abraão e os demais disseram: é o Senhor Deus poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Isso é salmos, isso é profecias da entrada triunfal, aleluias. Então Jó disse: eu verei a Deus ainda na minha carne. Eu não tenho amnésia não, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Cristo vive e eu também viverei. Glória a Deus. Satanás estava tentando jogar uma amnésia em Jó. Deus mostrou a ressurreição. Aleluias. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, fique de pé. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai bendito, oramos pelos pedidos de oração que está aqui, Senhor, no livro. As pessoas que pedem, suplicam oração, Senhor. Eu não sei o que está aqui, mas Tu bem sabes, estão registradas as petições. Aqui estão as pessoas com as suas mãos levantadas, Senhor. Pai, toda amnésia foi embora nesta hora, Pai. Todo demônio vai debaixo do pé do Teu povo nesta hora, Senhor. Meu Deus, Pai querido, tolo seria ficar longe disso, Senhor. Tolo seria, Pai, não abraçar essa palavra com a minha alma, com o meu coração, com tudo que é em mim. Nos ajude nesta hora, Senhor amado, a nos posicionarmos como filhos de Deus, Pai. Porque eu sei que o meu Redentor vive, Pai. Oh, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu oro pelos irmãos agora, Senhor. Cada petição, cada oração, cada mão levantada, cada choro de madrugada, cada clamor, Senhor, cada lágrima, cada gemido, Senhor, no coração desta mulher, no coração deste jovem, deste irmão, Pai querido, desta família, Senhor meu Deus, Pai eterno, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, nesta hora. Eu creio na vitória do povo de Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Não estamos aqui para olhar para os sintomas, nem para as circunstâncias, mas estamos aqui para olhar para o Senhor Jesus Cristo, o doador da vida, o Deus Todo-Poderoso. Ó Pai querido, toda a amnésia do diabo agora vai para a lata do lixo, vai para longe de nós, porque nós sabemos quem somos e nós sabemos para onde estamos indo. Não importa o que aconteça, Senhor, aleluias, toda amnésia se foi, toda amnésia se foi, Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, ó Pai.
Somos gratos a Ti, Pai querido. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai Santo. Muito obrigado, Deus eterno. Nós te agradecemos. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terça-feira teremos culto aqui, está começando 6h45 e terminando 7h30, os cultos da semana. Está sendo bem rápido, um louvor só. Deus abençoe a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.